A gente sabe que há inúmeros sofrimentos pelos quais nós passamos na vida que não tem como a gente fugir deles. Alguns são necessários para que nós possamos, de alguma forma, ganhar maturidade, de alguma forma nos tornar pessoas melhores como seres humanos. Mas fato é que tem muita gente sofrendo uma barbaridade sem a necessidade de ter esse sofrimento. Sem a necessidade de ter que passar por isso. E qual é a grande razão das pessoas estarem sofrendo, passando por angústias, temores, confusão, incertezas, perturbação, opressão, frustração? Qual a razão de muitas pessoas não conseguirem ter o que precisam? Não é nem o que querem, o que precisam. Qual a razão das pessoas não conseguir ter um relacionamento saudável, onde possa haver diálogo, onde possa haver harmonia? Qual a razão das pessoas não conseguirem ter o sucesso na sua vida pessoal, profissional? Qual a razão de muitas pessoas andarem angustiadas, amarguradas, entristecidas, sentindo um tremendo vazio por dentro? Sentindo-se sozinhas, mesmo em meio a grandes multidões? Qual a razão de muitas pessoas que às vezes estão numa festa onde muitos estão se divertindo? Aliás, ela até foi para essa festa para se divertir, mas tudo que ela consegue é sentir falta. E essa falta, muitas vezes, ela não sabe nem do que é. Parece que ela tem vontade de comer uma coisa, mas nem sabe o que é isso. É a falta de alguma coisa. Pensando sobre essas questões, eu me lembrei de um texto que está na Palavra de Deus, no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 3, verso 4. Como está escrito no livro das palavras de Isaías, o profeta: voz do que clama no deserto, preparem o caminho para o Senhor, façam veredas retas para Ele. Estas são as palavras do profeta João Batista. João vivia no deserto e vivia pregando para que as pessoas se arrependessem, preparassem o caminho para o Senhor. E o que é preparar o caminho? É preparar o coração para que elas possam receber Jesus. Quando se fala em preparar o coração, eu já ouvi muita gente dizer que isso tem a ver com limpar e purificar o coração, se desprender das coisas más, das coisas erradas, dos maus pensamentos, dos sentimentos ruins, é abandonar o pecado. Só tem um detalhe. A minha pergunta é: um ser humano consegue fazer essas coisas com suas próprias forças? Com base na sua capacidade? Será que ela consegue purificar o próprio coração, se desprender das coisas más, dos maus pensamentos, deixar essa vida de pecaminosidade, impedir que o seu coração seja tomado por sentimentos ruins? Será que uma pessoa consegue fazer isso sozinha? Eu penso que não. Isso só é possível a partir de um profundo encontro com Jesus Cristo. Mas para que eu tenha esse encontro e possa ser transformado por Ele, eu preciso entender algumas coisas. Então eu só posso ter esse genuíno encontro com Jesus primeiro, entendendo que Jesus não está aí para resolver os meus problemas. E problemas aqui no plural, com S. Quais são esses? Pagar as contas, conseguir mantimentos, ir bem nas provas, conseguir um emprego, arranjar um marido. Não. Não são esses os problemas que Jesus vem para solucionar. Esses problemas podem ser solucionados por nós mesmos. Empresta um dinheiro de alguém, faz uma amizade aqui, ali, acolá, se vira, faz uma forma de que você consiga resolver. Esses problemas nós somos dotados de capacidade para resolver.
Talvez tem pessoas que têm preguiça, mas não posso dizer que ela não tem capacidade. Ela tem preguiça. Se ela realmente quiser se levantar e partir para a luta, ela consegue. Mas então, Ney, se não é esses problemas que Jesus veio para resolver, qual é o problema que Jesus resolve? Aí é que tá. O que Jesus veio para resolver não são os problemas, mas é o problema. Talvez até com letra maiúscula. Qual é o grande problema do ser humano? É o pecado. Ele veio para resolver o problema do pecado. Aquilo que põe você numa condição de rebelião contra Deus, que te afasta da presença dele, que impede de que as suas orações sejam ouvidas por Deus. O maior problema que o ser humano tem não é o problema de uma luz que está para ser cortada, da falta de um relacionamento, da falta de mantimento, de um problema de saúde. Esse não é o maior problema do ser humano. Se o maior problema do ser humano fosse saúde, Deus teria mandado um grande médico para resolver os problemas. Se o problema da humanidade fosse finanças, Deus teria enviado um economista. Se o grande problema da humanidade fosse uma enfermidade que necessitasse de um milagre, Deus poderia ter enviado um anjo, um grande profeta. Mas não. O grande problema da humanidade é a desobediência. É a condição de pecaminosidade em que ela se encontra. E então, para resolver esse problema, só mesmo com o envio do seu filho, que foi gerado e concebido sem pecado. Foi concebido pela obra do Espírito Santo. Nasceu, viveu e morreu sem pecado. E mais do que isso, se o problema do homem era a desobediência, qual seria o antídoto? A obediência. Mas o homem não conseguia obedecer. Então Deus enviou o seu filho. E ele em tudo foi provado, porém sem pecado. E ele obedeceu até a morte, e morte de cruz. Então ali ele resolveu o grande problema que colocava o ser humano numa condição de rebelião contra Deus, que o afastava da presença de Deus e que impedia que Deus ouvisse as suas orações. Porque o pecado faz separação entre o homem e Deus. Então, para eu ter esse encontro com Jesus, esse profundo e genuíno encontro com Jesus, a primeira coisa que eu preciso saber, entender, compreender é: o meu problema não são essas coisinhas que eu consigo resolver. É aquilo que eu nunca conseguiria resolver. É o pecado. A segunda coisa, para ter um grande encontro com Jesus, eu preciso entender que o ato de, entre aspas, preparar o caminho, o coração, é algo que está sob a minha responsabilidade. É isso que diz a palavra. Preparem o coração, isto está sob a minha responsabilidade. É fazer uma análise, uma reflexão acerca da vida e tomar uma decisão. E aqui me permita compartilhar o meu testemunho com você. Eu fui uma pessoa que conheceu a Jesus na infância, na adolescência, caminhei um pouco com ele e na minha juventude me afastei completamente. Fui totalmente seduzido pelos prazeres do pecado, da carne, e passei boa parte da minha juventude e o início da minha fase adulta completamente entregue às minhas vontades. Experimentei de tudo, mas sempre eu senti um grande vazio no meu coração. Sempre eu senti a necessidade de algo que pudesse me completar. Não foram nenhuma nem duas as noites em que eu passei praticamente em claro, às vezes chorando, tentando entender o que é que me faltava.
Foi então que eu comecei a procurar a Deus por meio das igrejas. Participava de um culto aqui, de uma celebração ali. Só que eu buscava Deus não para resolver o meu grande problema que era o pecado. Eu buscava Deus como muitas pessoas fazem hoje, em busca de um conforto, um consolo para o coração, querendo apenas ficar com o coração em paz e tranquilo para continuar pecando, continuar vivendo segundo a minha vontade. E então, às vezes, eu ia para as celebrações, sentia aquele arrepio, gostava das palavras que eram pregadas, me sentia bem naquela atmosfera religiosa, onde as pessoas falavam que nos amavam, onde a gente se abraçava. E eu me sentia muito bem, saía dali aliviado, respirando leve. Só que eu não queria uma aliança, um compromisso com Deus. Eu só queria poder ficar bem e em paz comigo mesmo. E eu fui por muitas vezes em diferentes tipos de igrejas. Senti aquilo num dia, no outro dia continuava vivendo a minha vida de qualquer jeito, de qualquer maneira, ao meu bel prazer. E enquanto eu me comportei assim, eu nunca consegui ter um encontro com Jesus, uma experiência com Cristo. Até que no auge dos meus 30 e poucos anos, eu percebi que a minha vida não fazia sentido. Eu percebi que eu já havia experimentado de tudo e estava ao ponto de ver o meu casamento destruído e eu não tinha encontrado sentido para a vida ainda. Foi quando eu comecei a analisar, observar a minha vida e eu percebi que eu precisava de Jesus, mas não apenas como um coadjuvante na minha história, não apenas como alguém que dá um palpite ou outro, não. Eu percebi que eu não era capaz de conduzir a minha vida, que eu precisava entregar a Ele a direção da minha vida. E foi aí que eu tive a oportunidade de ter um encontro com Jesus. Mas eu tomei uma decisão. Eu fiz uma análise, eu olhei a minha vida toda e percebi que eu só estava me machucando, me ferindo, eu só estava ficando no prejuízo e eu não tinha mais para onde correr. Então, eu decidi. E olha, foi uma decisão consciente. Porque Jesus não quer ninguém correndo atrás dele, atordoado, embriagado, de alguma forma convencido a fazer uma coisa sem que seja da sua livre e espontânea vontade. E é assim que aconteceu comigo. Eu tomei uma decisão de livre e espontânea vontade. Foi uma decisão inteligente, consciente. E eu estou fazendo questão de afirmar isso porque tem pessoas que têm um pensamento romântico acerca da conversão, que acha que um dia vai estar andando por uma rua, de repente um anjo vai lhe aparecer, soprar nos seus ouvidos e então ela vai entrar num êxtase e entregar a sua vida para Jesus. Não, não se trata disso. Se trata de livremente escolher, optar por Jesus. É fazer uma análise, uma reflexão e decidir: eu quero Jesus na minha vida. E a terceira coisa, eu preciso entender que essa decisão é algo que parte do íntimo do meu coração. É o meu eu, é algo que ocorre na lucidez e na consciência de uma alma cansada de sofrer. Repito, não é num êxtase, num frenesi, num rompante de emocionalismo. Porque muitas vezes a gente vê pessoas num determinado ambiente religioso e ali, através de uma música, através de uma situação, há toda uma atmosfera de emocionalismo e aí a pessoa chora e se entrega. Só que é algo que aconteceu puramente por força da emoção. No dia seguinte, ela vai voltar para sua mesma vida, continuar vivendo as mesmas coisas e vai se esquecer até que teve uma decisão por Jesus.
É interessante também dizer que algumas pessoas, num ato de emocionalismo, talvez até assumem um compromisso com Jesus e vão por algum tempo fazendo coisas maravilhosas. Mas dá a impressão que chega um momento o gás acaba, sabe? Dá a impressão que pensa numa bexiga que você solta ela, né? Você enche e solta, ela fica voando até escapar todo o ar que está dentro dela. Depois que escapa, ela cai, murcha. Você já viu pessoas assim? Que de repente vem na igreja e de repente quer fazer tudo, quer morar na igreja. Mas 1 mês ou 2 depois, essa pessoa já esfriou totalmente. Por quê? Porque foi algo do emocionalismo. E Jesus não quer isso. Jesus está interessado em que você, livremente, racionalmente, entregue a sua vida para Ele. E a partir do momento que você entrega a sua vida para Jesus, é importante lembrar, é importante saber que o fato de você estar agora inserido na comunidade cristã, na comunidade de fé, não vai blindar você de tal forma que nada de mal aconteça a você nunca mais. Isso não é bíblico. Isso não é bíblico. Isso é uma fantasia da mente de algumas pessoas românticas no Evangelho. Pega a Bíblia e olha nos Evangelhos. Homens e mulheres que receberam Jesus sofreram grandes perseguições. Leia aí o livro de Atos, o livro de Apocalipse, você vai ver a carta aos Hebreus, você vai ver quantas pessoas foram duramente perseguidas e algumas morreram por amor ao Evangelho. Então, é importante ter essa consciência, porque senão você também entrega a sua vida para Jesus e imagina que depois, no dia seguinte, vai ser aquele mar de rosas e você não vai ter mais problemas. E é um engano. Quando você entrega a sua vida para Jesus, você simplesmente vai ser inserido no caminho e vai iniciar uma longa jornada. É importante lembrar que esse nosso destino não é um lugar, uma localização geográfica ou cronológica, não é um lugar aonde se chega, não é um tempo que se alcança, mas essa jornada, essa caminhada de fé, o destino dela é chegarmos à imagem do Cristo ressurreto. É o que a Bíblia chama de estatura do varão perfeito, ou conforme Efésios 4:13, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. E quais são as vantagens da gente assumir essa fé, assumir Jesus como Senhor, Salvador das nossas vidas? Eu volto a dizer, a grande vantagem não é que você não vai ter mais os seus probleminhas de relacionamento, probleminhas de enfermidade, probleminhas financeiros, não é isso não. Porque há bons homens e mulheres de Deus passando crises ferrenhas, há bons homens e mulheres de Deus, legítimos discípulos e discípulas de Jesus que estão sofrendo, sim Senhor, sim Senhora, não conseguiram prosperar como prometem algumas igrejas, não conseguiram ser curados de algumas enfermidades, todavia, estes que receberam a Cristo no seu coração, deu-se-lhes o poder de se tornarem filhas e filhos de Deus, receberam uma identidade de filha, de filho. E aquele que é filho tem um pai que os acolhe, que os abraça, que os protege e que vai recolher um dia para uma glória celestial, para uma morada eterna, para uma vida onde não haverá mais dor, nem lágrimas. Agora, o mais importante de tudo é você perceber que depois que você recebe Jesus na sua vida, você tem sentido para viver. Você pode continuar enfrentando lutas, obstáculos, ter que transpor algumas barreiras, mas você encontrou sentido na sua vida. Você encontrou a
pérola de grande valor, o tesouro que te completa e que faz com que você encontre uma paz que excede todo o entendimento humano. Uma paz que não te abandona na hora da dívida, na hora da dor, na hora da traição, na hora do abandono. Essa paz, ela se instala dentro do seu coração e ela não te abandona. Ela não é uma paz circunstancial, ela é uma paz permanente. E você também recebe uma alegria que não te abandona. Às vezes você vai ter momentos de tristeza, mas você não vai ser uma pessoa triste. É diferente. Você passa por momentos de tristeza, mas você é uma pessoa alegre, porque o cristão, uma pessoa cristã, é alegre. E a alegria maior é você saber que agora você não está só. Existe um Deus que mesmo no auge da sua majestade, glória, poder e soberania, Ele resolveu habitar dentro de nós. Porque Ele não habita mais em templos feitos por mãos humanas. E Ele veio para morar junto conosco no nosso coração. Haverá momentos de dor, de luta, mas esse Deus estará ali. E se você fechar os olhos, se você procurar ouvir a voz do seu coração, é possível que você ouça esse Deus dizendo: eu estou aqui. Nunca te deixarei. Jamais te abandonarei. Estou com você, inclusive agora. Sim, eu estou vendo. Eu estou vendo pelo que você está passando. Mas tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo. E em mim, você também vai vencer. Esse deserto chegará ao fim. Essa luta vai passar. Esse mar vai terminar. E então você vai alcançar o outro lado da margem, aonde a tempestade vai embora, onde o mar se acalma. E aí é só você e a presença dele, dizendo: tá vendo? Eu disse que iria estar com você. Eu disse que eu estaria contigo todos os dias, até a consumação dos séculos. E agora aqui está você, do outro lado. Aqui está você após esse longo período de deserto. Você está aqui agora, bem mais madura, bem mais forte. Você conseguiu vencer. E agora, os problemas já não são tão grandes. Você já pode vislumbrar que você foi capaz de vencê-los. E você pode ajudar outras pessoas. Você pode encorajar mais pessoas a superar esses problemas. Você tem uma história para compartilhar. Agora, siga e eu estarei contigo. Sempre, sempre, sempre. Porque a vida é isso. Isso é vida abundante. É você saber que não está só. Que há um Deus junto de você. Um Deus que te ama, que te socorre, que te abraça, que te fortalece e que não deixará você jamais prostrada, prostrado, caído, esquecido, abandonada. Não, esse Deus estará sempre perto para te levantar, te pôr em pé e continuar caminhando com você. Porque você está no caminho. Você está numa grande jornada. E essa jornada só terá fim no dia em que você alcançar a estatura do varão perfeito, a plenitude de Cristo. E então, tudo terá valido a pena.